Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o programa Logos, um programa de ideias e debates, o podcast preferido da internet. E hoje a gente tem um tema para lá de especial. O tema é o seguinte: como a fé pode contribuir com a saúde mental do policial militar? Como a fé pode contribuir com a saúde mental do policial militar? E hoje eu tenho um convidado show de bola. Tarciso Correia, meu amigo particular. O Tarciso Correia, ele é teólogo, formado em filosofia e história, e o mais importante para o nosso assunto, ele é servidor público do Estado na área de segurança pública. E aqui ele está aqui para a gente fazer esse bate-papo, tem umas perguntas interessantes aqui. E bora lá então, né? Tarciso, eu quero já te passar a palavra, você fazer um complemento aí da apresentação, uma nota introdutória, e aí depois eu tenho umas perguntas para te fazer sobre esse assunto, meu querido. Quero primeiramente agradecer mais uma vez pelo convite. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com o nosso amigo, irmão, companheiro de batalha, né? Das batalhas da Isso aí. vida, da fé, e saber que esse assunto é muito pertinente, né? A gente está lidando hoje com um cenário que cada vez mais as pessoas estão mais precisando e mais carentes, principalmente nessa área de segurança. E nada como falar acerca da fé e falar voltado para a questão da segurança. Maravilha. Mas vamos, sem mais delongas, né? Sem ficar em cima do muro, vamos direto numa pergunta aqui cirúrgica, né? É, como a fé ajuda o policial nos momentos de pressão? Ou a gente poderia até dizer a fé ajuda, né? Porque é a grande celeuma que tem, a grande discussão que tem é sobre esse assunto. Me diz aí, Tarcísio, a fé ajuda o policial nos momentos de Nossa, pressão? E como a fé ajuda? essa pergunta é de extrema importância, principalmente para quem está passando por alguma circunstância, né? Quando a gente pensa na rotina policial, a gente tem que entender que é uma rotina muito tensa e constante, né? Quem está fora do serviço público, principalmente serviço público militar, que geralmente a polícia militar, ela abarca várias competências em um mesmo órgão. E com isso, acaba sendo uma rotina muito estressante, muito pesada, né? De um momento em que a pessoa passa por diversas circunstâncias, né? Você pode, em um único serviço, se deparar com um acidente, se deparar com uma situação de troca de tiro, entre outras coisas, né? Além do ajuda e do apoio, então a pressão é muito grande. E voltando nisso, né? Sobre essa questão da ajuda, o policial ele tem uma certa resistência, né? Ele tem uma certa resistência. Então, a pressão a gente não deixa de ser um ser humano e fica fundamental em relação à fé, que é fundamental, como Paulo escrevendo lá em Filipenses, né? Que mesmo diante das circunstâncias difíceis que ele estava passando, ele sabia e dizia que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia. Então, a fé com certeza vai ajudar o policial na atividade que ele está exercendo. Muito bem. É, eu tive a oportunidade de conhecer a Associação PMs de Cristo, né? Até peguei uma resenha aqui só para situar você que vai acompanhar na internet. Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, conhecida como PMs de Cristo. Surgiu na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, quando cadetes começaram a se reunir para orar, compartilhar dificuldades e estudar a Bíblia. Em 25 de junho de 1992, inspirados na história bíblica de Neemias, 74 policiais militares de diferentes denominações fundaram oficialmente a associação com o propósito de fortalecer espiritualmente os policiais e valorizar a figura humana do PM. É um projeto que tem até hoje, você já deve ter ouvido falar, Tarciso. E eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões e é interessante que o que acontece? No meu ponto de vista, ela contribui com o servidor, né? Com o PM, porque ali vai alguém com uma formação, né? E traz um fortalecimento espiritual. Mas
tem uma resistência ainda institucional em alguns lugares ou de alguns policiais, mas como que você vê esse trabalho de capelania militar nas repartições? Ó, pelo menos a nível São Paulo, né? De um modo geral, o serviço militar das Forças Armadas existe até uma função, um cargo de capelania, né? As E essa Forças Armadas, né? isso, Exército, Marinha e Aeronáutica, né? E já na Polícia Militar, principalmente voltado para o cenário que a gente está vivendo aqui, ela já centraliza mais na questão dos trabalhos voltados aos PMs de Cristo, né? Um trabalho que até você já participou durante um período, algumas vezes eu já até participei também, que justamente busca o amparo para trazer um equilíbrio emocional para esse policial, né? Que vive uma rotina muito desgastante, uma rotina que acaba sendo estressante, né? E aí com sentido de o quê? Oferecer ajuda no sentido de escutar, do acolhimento espiritual, porque não só o fato de prestar um culto ali, né? E sim ter esse acolhimento espiritual. E também um suporte humano, né? Porque ali tem a figura do Estado, né? Mas por trás da farda existe um ser humano que precisa, né? Então, como a gente vê a partir do texto bíblico, né? Romanos capítulo 12, versículo 15, a parte B fala assim: chorai com os que choram, né? Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que chega momentos de crise existenciais que qualquer pessoa ela vai passar, independentemente do seu nível de maturidade ou não. E com o trabalho da capelania, da ajuda, do escutar, você vai perceber que vai ajudar essa pessoa a lidar com os conflitos, a lidar com suas próprias emoções e, com isso, a aprender a lidar com seus próprios conflitos existenciais e pessoais, né? Para que ela transcenda aquilo, né? Para que ela entenda que, mesmo ela na figura ali, ela é um ser humano. Ela sofre, ela chora, ela passa por momentos de decisão muito rápido e ter esse apoio da questão religiosa justamente para fortalecer ela a superar e a vivenciar essas emoções com mais completude, né? Então, isso é de extrema importância, ao meu ver, é de extrema importância essa ajuda, porque a capelania, ela age justamente isso, com essa ideia do escutar, né? Escutar pessoas que às vezes se retrai muito, né? Que é com É, relação à carreira policial. a Associação PMs de Cristo aqui no estado de São Paulo tem desenvolvido um trabalho interessante. Eles têm um projeto chamado Polícia e Igreja, aonde dentro de unidades militares eles têm um momento chamado Momento com Deus, aonde é um momento que tem uma reflexão bíblica, uma oração e depois um acolhimento do policial militar. Mas aí eu estava vendo aqui uma notícia que teve não muito tempo atrás, lá do Rio de Janeiro, compartilhar com você que vai acompanhar. O Ministério Público Federal, ele fez uma orientação pela extinção do serviço de assistência espiritual da Polícia Rodoviária Federal e proibir, né, a atuação ali de capelania militar ou capelania de segurança pública para aqueles agentes, alegando que o Estado é laico. E eu acho isso interessante a gente aproveitar esse momento para esclarecer o seguinte: nós temos uma Constituinte de 1988 que fala que o Estado é laico, ou seja, o Estado ele não é confessional, né? Diferente da Constituição do Império, né? Em Sim, que existia uma junção entre igreja e Estado, né? Igreja e Império. Todavia, eu, como operador do direito, eu entendo que, embora o Estado seja laico, existe diferença entre Estado laico e laicismo. sim, Né? Então, o Estado ser laico não pode ser uma caça às bruxas. Né? Porque o Estado ele é laico, né? A República Federativa do Brasil ela não é confessional, mas a sua população, o povo, ele é religioso. sim, de Né? modo geral, as pessoas são totalmente E você pega religiosas. o último censo do IBGE na categoria religião, somando-se católicos e evangélicos, você tem mais do que a metade da população. Então, ora,
é incoerente, né? Se você querer fazer uma caça às bruxas e falar assim, olha, numa repartição pública não se pode falar de religião, sendo que aquele servidor público é religioso. Sim, de Não modo tem, é geral, não. incoerente. E eu vejo como contribui, eu tive a oportunidade de participar algumas vezes, de principalmente no acolhimento. A gente dá uma atenção, né? Dá um ombro amigo, ouvir aquela pessoa, e depois a própria pessoa dá o depoimento falando: olha, tô leve. O meu trabalho hoje será diferente por causa da visita de vocês. Então eu vejo como um agente transformacional de vidas, né? Mas, enfim, né? A gente estava falando como a fé ajuda o policial nos momentos de pressão, né? O policial ele é altamente treinado, qualificado a nível operacional, né? Mas eu vejo que emocionalmente entra em colapso, né? E aí muitos policiais descobrem na fé, né, o que é, pode servir como uma mola propulsora ali para fortalecimento da mente para ele não desistir. Eu vejo dessa forma. Mas a Polícia Militar, ela tem um trabalho que eu acho que é o CAPS, né? Que é o Centro de Isso. Atendimento Psicológico e Social. Você tem um conhecimento que você poderia nos falar um pouco sobre esse trabalho e como você vê a contribuição desse trabalho na polícia? Eu acho que esse trabalho poderia ter sido mais expandido, né? Que você tem os núcleos também, que são os NAPs, né? Só que são Sim, poucos, né? sim. Na verdade, existe isso na própria polícia, né? Hoje o negócio está bem desenvolvido, tem telefones, tem o apoio à questão suicida, né? Entre outras coisas, porque justamente está lidando com o emocional, né? Tem-se uma cultura dentro da polícia militar que o policial é blindado, né? Ele não pode sentir emoções, ele não pode se sentir abalado, ele é totalmente resiliente, então ele não pode demonstrar nenhum tipo de afeição nesse sentido. Então se torna fundamental esse apoio e esses núcleos, principalmente os NAPs, né? Em São Paulo, na capital, é mais desenvolvido, né? Justamente para dar esse amparo, né? Você percebe-se que hoje, quando se estabelece sobre a questão do suicídio, você vê que na área de segurança isso ganha de outros setores dentro do serviço público e dentro do próprio serviço privado. Por que isso ganha? Por causa da própria atenção, né? A atenção emocional que esse policial ele vive no seu dia a dia, né? No seu dia a dia de rotinas, muitas vezes dobrando serviço, muitas vezes uma rotina que ele se alimenta mal, ele não tem possibilidade de treinar. Então, ele vive esse conflito dentro dele. E com isso se faz fundamental esse apoio desses centros justamente para dar esse suporte para esse policial. Então, é fundamental para cada policial entender que o fato de você precisar de ajuda não quer dizer que você se torna fraco, né? Se torna vulnerável. E sim, como qualquer ser humano, você está num momento crucial de crise, né? De vulnerabilidade, que precisa, como a própria composição do corpo, né? Corpo, alma e espírito, principalmente lidar com sua mente, né? Que é a parte do CAPS, e a questão espiritual, né? Que é voltado para a situação dos PMs de Cristo, né? E também do físico, que cada vez mais está se exigindo, né? Você ter atividade física, você ter um momento para você praticar alguma atividade, justamente para você, na sua completude como ser humano, você poder servir melhor para a sociedade. Muito bem. Tarcísio, em 2002, aqui no estado de São Paulo, o governador era o Geraldo Alckmin, né? E ele criou um decreto governamental que instituiu o SAV, Serviço Auxiliar Voluntário, né? E ali abriu-se um concurso para auxiliar administrativo, porém, eles deram o nome de soldado PM temporário. Era meio que um golpe para a população, né? A população achando que o efetivo da polícia estava aumentando, mas na verdade não estava, né? Aí essa pessoa fazia um concurso público, o concurso público tinha prova objetiva, tinha redação, tinha
TAF, né, teste de aptidão Sim. física, tinha o TAP, teste de aptidão psicológica, e tinha investigação social. Ele tinha quase o certame completo do concurso de um Além de um policial curso de militar. formação mais reduzido. E aí tinha um curso de formação de 90 dias, né? Mas aí depois a pessoa ela era designada para serviços administrativos dentro da polícia, embora usava farda. E tinha a ordem É, unida, né? Você sim, fazia apresentações, isso. marchava em desfiles e solenidades. E eu participei disso em 2002 e eu fui, na época, designado para o Hospital da Polícia Militar, né, ali Avenida Nova Cantareira 3659, HPM, né? e, Ou centro médico. e cumpri o meu período de 2 anos com louvor, fui certificado, diplomado, tudo certo, com honras. Mas durante esses 2 anos, eu trabalhei num local chamado Departamento de Arquivo Médico Estatístico. E uma das minhas atribuições era acompanhar a publicação no Diário Oficial do Estado, no que diz respeito aos agentes da corporação, que seria o quê? Óbitos, seria é, exonerações, ex officio, né? O cara pediu para sair, seria demissões, né? E essas demissões poderiam ser por questões de infração ao RTPM, né? Que é Sim, o o Regulamento regulamento. de Disciplina da Polícia Militar, e expulsões, além de afastamento médicos. Então eu Sim. trabalhava com esse público. E era alarmante o tanto, aí eu tinha que pegar a lista no Diário Oficial dessas pessoas e, e manejar os prontuários. O cara saía de ativo para expulso, ou o cara saía de ativo para afastamento médico, e aí eu ia manejar, que era prontuários físicos. Aonde eu quero chegar? O número de demissões, exonerações, expulsões e afastamentos médicos era gigante. Gigante, era uma coisa absurda, era todo dia coisa de uma média de 100 por dia. E aí eu cheguei à conclusão que, pô, ou os caras estão indo presos por Romão Gomes, os caras estão sendo expulsos, os mais espertos estão pedindo exoneração porque estão passando em outro concurso, né? Ou estão indo fazer ser empreendedor, e fora os que afastamento médico porque se machucou em serviço. Dito isso, qual que é a sua leitura que você tem, dentro da ética do que você pode dizer, a sua leitura que você tem da função do policial militar? Ela por si só é uma função, digamos, em certa medida, é, que merecia ser mais valorizada por tudo que passa no dia a dia e pelo que a gente vê até nessas questões, fora questões de ser uma profissão de risco, fora a questão de que às vezes o salário ele não condiz aí com o que deveria ser. Qual a leitura que você faz da função do policial militar? E aí já linkando, se isso não é a mola propulsora que adoece mentalmente. Na verdade, assim, existe uma percepção. Primeiro a gente tem que partir desse pressuposto, uma percepção de quem está fora e quem está dentro, né? Quem está fora acha que a polícia é um mundo de Bob, né? Você vai chegar lá, vai colocar a arma na cinta, sai prendendo todo mundo, tem poder de tudo. Só que quando você entra para o serviço público, principalmente serviço público militar, você percebe que, na verdade, você é acarretado de diversas obrigações, né? Existe uma coisa, no direito constitucional que fala assim, né? Que o particular, ele só faz o que ele só é obrigado àquilo que a lei prevê, né? Então, se a lei não fala nada sobre aquilo, ele pode fazer tudo. Então, ele pode fazer qualquer coisa, o particular. Já no caso, o servidor público é o contrário. Ele só pode fazer o que a lei manda, permite e autoriza. E quando você parte para a função, agora falando de quem está dentro, né? A pessoa dentro, ela tem um choque de realidade porque ela percebe que ela é uma extensão do Estado que está regido por leis. E devido a essas leis, tem situações que você não pode tomar as dores ou a pessoalidade em relação a isso. E é aí que está o grande dilema, né? Porque toda a construção da situação do Estado, né, que é os freios e contrapesos,
pensando em loco de uma situação particular. Você chega lá e efetua um auto de prisão em flagrante, certo? Você apresenta o cara na delegacia e aí, basicamente, hoje, com as leis hoje que existe com a própria frouxamento, ou não sei o termo mais técnico em relação a isso, você vai perceber que esse mesmo cara, no outro dia, se analisa com o juiz das garantias ali, naquele momento, se aquela prisão é legal ou ilegal, e naquele momento, aquela pessoa, se ele não oferece risco para a sociedade, ele é colocado de novo dentro da sociedade. E com isso, quem está dentro, às vezes, gera até indignação, porque ele acaba, às vezes, em circunstâncias, tendo que efetuar essa prisão diversas vezes desse mesmo coautor de crimes. Então, um dos fatores justamente está na própria ideia de quem está dentro e quem está fora. Não, eu preciso ser um cumpridor de lei. Eu estou a serviço da sociedade. Eu estou a serviço para proteger a sociedade. Outro fator também que gera muito impacto emocional é que as pessoas, por estar do lado de fora, as pessoas do famoso jeitinho brasileiro, principalmente o cidadão de bem, elas acham no direito de ter determinadas condutas. Então, quando a polícia chega, é o famoso ditado, né? A polícia é o mal necessário. Quando está perto, ninguém quer estar junto, mas quando está longe, todo mundo precisa. Então a polícia se tornou o quê? Um objeto de uso da sociedade. Então, se você está perto e fiscalizando alguém, e teoricamente aquela pessoa é um cidadão de bem, ele se sente coagido porque ele não quer passar por aquilo, ele não quer se submeter àquilo. E isso gera tensão, isso gera às vezes a discussão, e entre outras coisas que acontecem. Em contrapartida, a própria atividade policial de cobranças, pressões, entre outras coisas, para você garantir esse cumprimento da lei, vai mexendo com o emocional. E aí, se o policial não está bem equilibrado, ele se deixa muitas das vezes. Ou ele vai exceder nas suas competências, né? Agindo com abuso, né? Ou às vezes ele, de tanto ver aquilo, ele vai se omitir. Falar assim, não, meu, já fiz tanto, eu vou deixar quieto. E isso é o dilema, né? Quem lida com a segurança pública, porque ele está na linha de frente. Ele está na linha de frente do conflito, está na linha de frente da revolta ali, está na linha de frente. Quem está de fora, vendo a TV, ah, não, porque fez isso. Mas às vezes, um exemplo, uma circunstância que às vezes acontece, muito se vê isso, né? Você efetua um auto de prisão e às vezes precisa usar o uso progressivo da força. Só que quem está de fora está achando, ah, está machucando ele, não faz isso com ele, não sabendo que ali é um infrator da lei, que ali é uma pessoa que cometeu um delito e está sendo, por meio do Estado, do representante do Estado, que é o policial, ele está sendo o quê? Coibido da sua prática. Só que a pessoa pega o quê? O bonde andando e age até às vezes contra a polícia. Então imagine só a pessoa que está dentro, como é que ela lida disso, né? Ela lida com a pressão da própria polícia, né? Das cobranças voltadas ao próprio regulamento. Ela lida com a pressão da sociedade que cobra dele, né? Que cobra do Estado, né? E ela lida ainda com isso, com o próprio sistema, que às vezes em algumas coisas é benéfica e outras acaba até prejudicando, devido às próprias leis, a atividade fim. Seria basicamente isso. E com isso gera essa incidência, né? Que a pessoa chega e fala assim, não, isso não é para mim. Ou seja, o policial está sob pressão de todos os lados. Sim, com toda Fora que certeza. faltou acrescentar a mídia, né? Isso, a mídia, e principalmente em São Paulo, a mídia fica muito no pé do agente do Estado, né? Então o policial militar também sofre emocionalmente. Vamos concluir dessa forma. Não, ele sofre muito emocionalmente. Ele acaba sofrendo porque ele tem que preservar a sua função, ele precisa cumprir o seu dever, certo? E além disso, ele tem que levar o pão, né? Qual é a profissão hoje, na face da terra, em que você não sabe se volta? É o policial militar. Basicamente, existe um dizer, né, dentro da própria corporação, que a gente tem que ir todo mundo junto e voltar todo mundo junto. Então, em qualquer operação, o objetivo, ainda que não seja alcançado, é que todos retornem para o seu lar. Então, qual é a profissão que você chega num colega de trabalho, você não sabe se vai ser o último dia que você vai ver ele? Qual a profissão que você não sabe se naquele dia você É. vai sofrer um acidente? É muito complexo, certo? Só que é um trabalhador, é um pai de família, é um servo de Deus, é uma pessoa religiosa, ela tá tudo nisso e tá ali. Então ele vai sofrer, só que o quê? Ele se blinda. Por que ele se blinda?
Porque a própria instituição fala assim, não, você é um cara resiliente. Você, às vezes fala, né? As pessoas costumam dizer que o policial é um super-herói, né? Ele é o Superman, né? Ele não, nada atinge ele, nada. Só que isso afeta. O próprio apóstolo Paulo, ele pensa em um missionário, um cara culto, né? Ele diz, né, no texto lá em Coríntios, ele fala assim, ó, em tudo somos atribulados, né? Fazendo a obra de Deus, cumprindo o dever cristão, e ele passa por momentos de crise, né? Você vai ver que algumas circunstâncias ele vai chegar lá. Tem outro texto que fala assim, ó, eu sou considerado como a escória da sociedade e como um lixo, mas nem por isso eu vou ficar deprimido. E sim, ele diz assim, ó, eu ainda nessa condição me coloco à disposição para ser imitado por vocês. Não imitado como um exemplo e falar assim, ó, com o sofrimento de Cristo. E nessa condição emocional, a fé justamente entra nesse papel. Porque a pessoa vai perceber por meio desse acolhimento o quanto ela é importante, o quanto essa ajuda é importante, o quanto ela pode. E você vê assim, nessa situação assim, o próprio estresse da atividade, né, estresse ocupacional traumático, é gerado de modo geral. Um amigo meu, ele fez o seu trabalho de conclusão, ele é policial lá na Bahia, e ele fez o trabalho de conclusão voltado para o estresse da atividade policial. E isso Seria a síndrome de burnout, né? isso. Eu O, o- passei por colegas que tiveram, desenvolveram isso. Colegas assim, ó, que trabalharam comigo e desenvolveram, pessoas que você olhava, aparentemente estavam bem, e desenvolveram isso. Acabaram essa pessoa, no caso, né, em questão, ela percebeu que ela falou, ó, para mim já deu. E aí ela tomou essa atitude e pediu para sair da corporação, justamente por Entendi. isso. Então, assim, o policial ele aprende a proteger a sociedade, mas quase nunca aprende a proteger a própria mente, né? Isso, basicamente isso, É. porque você lida E, com tudo e- isso. e como lidar, então, com o que você falou da atividade policial? Você acaba vendo situações de confronto, né? Vamos dizer assim, situações estressantes, né? Como lidar com situações traumáticas sem adoecer a mente? Isso é uma Que pergunta, assim, o corpo volta pra casa depois da ocorrência. O corpo sim. volta, né? Aí o corpo você toma lá um analgésico, no dia seguinte ele tá 100%, né? Mas e a mente? É, Como é que tá essa os mais cabeça aí? antigos costumam dizer, né? Faça o possível para não levar o seu serviço para o seu ambiente externo. É complicado, é muito complexo falar disso, entendeu? E E, por e- que e- falar e pegando disso? o gancho do tema, que a hora tá voando, hein? Pegando o gancho. A espiritualidade, então, ela faz a diferença dentro da corporação ou não? Sim ou não? Sim, ela faz muita diferença. E justamente é isso. Então, assim, ó, o policial ele vai lidar com todo tipo de circunstância, né? Vamos pensar assim num policial do 01, né? Que a gente chama o 01 aquele que atende tudo, né? É o famoso clínico geral. Ele atende todo tipo de ocorrência, que é o pessoal que está na rua, os batalhões de área, possui 50 batalhões na capital aproximadamente e ainda no interior. Então esse, que é o da farda cinza, bandeirante ali, ele atende tudo. Então no mesmo serviço, ele vai atender uma criança que desengasgou, ele pode ter um assalto, ele pode ter um auto de prisão em flagrante, ele pode ter uma desinteligência, ele pode ter um baile funk, ele pode tudo. No serviço dele pode acontecer de tudo. E aí, como ele lida com isso, né? E aí entra o fator da fé, né? Entra o fator da fé. Por que isso é importante? A fé é a parte espiritual. A gente costuma, um determinado autor chamado Carl Rogers, ele dizia assim, né? Que você precisa fazer uma coisa chamada catarse, né? Esse é um livro que eu li lá atrás, né? Que é orientação não diretiva, né? Que ele falava assim, toda pessoa precisa fazer essa cartaz, né? Que é colocar para fora, né? E isso é a parte espiritual que afeta justamente nisso, né? Você passa por todas essas circunstâncias, só que quando você vai para um ambiente religioso ali, você parece que tem um alívio na sua alma E, e aí e eu, no que, seu e aí espírito. eu queria pegar um gancho, né? Eu penso o seguinte: tem dores que o policial militar não conta nem para a família. Isso. Mas às vezes o capelão ele vai lá dentro da unidade policial e aquele policial ele se abre e aquele capelão é o único que consegue ouvir ele naquele momento. E aqueles 5 minutos, 10 minutos que seja, pode fazer a diferença, inclusive, daquele policial não vir a óbito. Sim.
seja numa operação ou seja num atentado contra a sua própria vida, né? Que tem um índice grande de suicídio e há um tabu falar sobre isso, acho que na corporação, porque pouco se fala, mas o noticiário, a mídia coloca aí. Sim, Existe as isso. várias taxas, Várias inclusive, incidências, né? isso, inclusive a gente já atuou, né? Já atuou na situação tanto para o cidadão, né? O cidadão de bem, bem como para o policial também. Já tive situações que um colega da corporação ele pensou no pensamento suicida. Teve situações de tentar tirar a própria vida, entendeu? Mas por que disso, né? Porque, como você falou, né? Ele vai acumulando ali, né? Vai acumulando. Então, a espiritualidade, ela se torna fundamental justamente por isso, né? Então, quando o Carl Rogers fala assim, ó, a cartaz, né, que eu colocar para fora, é você o quê? Prestar o ombro amigo para escutar, né? Então, às vezes, a pessoa passa mais tempo com um colega de trabalho do que Verdade. necessariamente com as pessoas da sua própria família. Só que a pessoa fica assim, meu, como é que eu vou expor determinados detalhes da minha pessoalidade? E aí que tá, justamente que eu vejo que essa espiritualidade e a fé, eu até participei de um podcast, né, sobre uma coisa voltada mais ou menos isso, né, que o papel do cristão dentro do ambiente de trabalho, ele consegue ajudar outras pessoas. Porque você tá lidando ali, você não sabe como é que a pessoa tá emocionalmente, né? Você não sabe, às vezes a pessoa tá sorrindo e a pessoa não tá bem. Um colega ontem a gente conversando e tal, aí ele falou, meu, eu não tô bem e tal. Aí eu conversei com ele, eu falei, meu, bola pra frente, você tem que entender que isso é superação, isso é fase da sua vida. E justamente é isso. Então a espiritualidade ela vai agir num, para a pessoa com alívio das suas sobrecargas, né? Com alívio da sua mente, porque ele não tem outro lugar. Às vezes ele fica pensando, como é que eu vou pegar o que eu peguei do serviço e passar para minha família? Aí ele guarda. Só que aquilo vai, como se fosse uma caixinha, né? Vai acumulando, vai acumulando. Só que isso aí afeta outras coisas, como estresse, irritabilidade, excesso de vigilância. A pessoa fica muito irritada, fica pavio curto. Aí, por que a pessoa é assim? É porque ela está tão sobrecarregada por tanta coisa que fica assim. É tanto que a psicologia, o próprio psicólogo, ele tem que ter um psicólogo para ele. Porque de tanto ele ouvir, ele precisa de alguém para ouvir É. ele. Mas aí você tocou num ponto. É um tabu para o policial procurar terapeuta? Porque eu nunca ouvi falar um policial que faz psicólogo, que passa no psicólogo. Porque eu penso o seguinte: buscar ajuda psicológica não é falta de fé. Isso, inclusive, você que é cristão, você buscar ajuda psicológica não é falta de fé. Eu vejo até o contrário. Às vezes Deus usa o terapeuta para te curar, né? E também é humildade de reconhecer que tem batalha que não dá para vencer sozinho. Tem batalhas internas que eu não consigo vencer sozinho. Eu preciso de alguém ali, um terapeuta. Você tem conhecimento se o policial busca a terapia? Porque vamos ser realistas, às vezes o cara ele passa no psicotécnico quando ele é aprovado no concurso, né? Sim. E aí depois acontece tragédia, vai pra mídia. A primeira coisa que o popular, né, o cidadão comum, né, o civil, paisano, né, ele fala assim, pô, esse cara é desequilibrado, né? Mas não é, ele entrou saudável, né? O Sim. desequilíbrio veio depois. Já se tem algumas pesquisas, né? Não se tem a fundamentação total ainda sobre essa questão do psicológico. Inclusive, outras forças policiais já está excluindo essa questão do psicológico. Porque o psicológico é o momento, né? É. A pessoa pode estar equilibrada ali, mas, por exemplo, se ela tiver um trauma, um familiar morreu, um filho, um pai ou a mãe, aquilo já abala emocionalmente a Eu queria pessoa. tirar uma dúvida. O policial ele tem um curso de reciclagem na questão técnica operacional, né? Isso. Curso de tiro, Sim. o TAF, teste de aptidão Anualmente ele física, tal, tem. anualmente. E o psicológico tem? Não, o psicológico é só para entrar. Pô, fala sério, E é gente. um tabu, de fato é um tabu, assim, para a O sociedade, do modo. governador Tarcísio tinha que assistir esse vídeo. O governador. Não, deixa o homem lá, deixa o homem lá. Seria importante, Não, né? sim, Sim ou assim, não? na verdade é uma coisa a nível Brasil, né? A nível Brasil. Hoje você só tem no admissional o teste psicológico. Tem lugar que não está nem fazendo mais. Porque a própria área da psicologia, para muitos, quando você vai no psicólogo, se classifica, né? Se rotula como doido. E não é assim. A É. psicologia, na verdade, o psicólogo é o médico da mente, né? Porque olha o perigo. Vamos pensar aqui, um policial na rua.
de serviço com algum desequilíbrio psicológico portando uma arma de fogo. Gente, É. isso é Infelizmente, perigosíssimo, né? Eu vou ser sincero, eu sou da área do direito e tal, e você sabe, advogado ele já tem uma outra dificuldade, que advogado ele tem um problema de ego, né? sim. E aí eu já falei com alguns colegas, eu falei, olha, nunca discuta com um policial. Ah, não, mas a lei, eu falei, esquece a lei, meu amigo. Tem coisa que é preservação da integridade É, física. Você discutir com um policial e ele tá numa condição de estresse psicológico, meu amigo, você pode ser o bode expiatório e eu não quero ser bode expiatório de ninguém. Não estou generalizando, mas a sim, gente sabe sim. que isso é real. É, de É, modo geral, devido ao o próprio nível de processo, estresse é muito é muito alto. grande. É como eu falei, você tá, toda circunstância, eu tenho É, amigos, né? Um exemplo, hoje eu trabalho numa tropa especializada, de certo modo a gente acaba, dentro do serviço em si, a gente inibe um pouco algumas coisas, mas de um modo geral, como eu falei, cada serviço é um serviço. Você tá, por exemplo, você tá lá de boa, do nada você é levado os seus piques emocional, entendeu? E aí você tem que ter o controle emocional, você tem que controlar o colega. De modo geral, é um negócio, tipo assim, uma corda puxando para um lado, para o outro o tempo todo. Só que é como eu falei assim, ó, o que que acontece assim? É justamente isso assim, ó. A pessoa, ela precisa entender que para ela trabalhar, ela precisa estar bem. Só que a gente, habitualmente, vamos lá, geralmente, pelo menos é o que eu vejo, o cara tá doente, o cara vai trabalhar, então, certo? mas aí eu acho que tem uma explicação para isso. Você pode até me corrigir. O cara ele já não quer pegar o afastamento porque ele tem redução Isso, tem do redução. ganho. Isso, É redução. outra coisa idiota. Então aí o cara ele vai trabalhar doente porque ele sabe que se ele se Isso. afastar vai Isso, reduzir o redução. salário dele. Isso Aí o aí de cara não uma. quer. Na verdade, todo serviço público você tem a redução porque as composições salariais Então, elas mas giram em torno de aí diária, você né? gera o que no servidor público? O cara trabalha doente. O cara Isso. trabalhar doente, ele vai trabalhar sem produtividade. Então é uma lógica que é um problema governamental. Mas enfim, não saindo do tema, o Tarcísio, como que a família então ela percebe esse desgaste emocional? Porque assim, que nem se falou, o policial tem família. Então o cara tem esposa, a policial feminina tem o seu marido em casa e a família pode dar um toque, né? Falar, ó, meu, você Sim. não tá legal, né? Na verdade, assim, ó, como é que funciona essa questão, né? Como a gente, como policial, procura se blindar, acaba tentando controlar isso, né? Eu falo isso porque eu tenho tios, eu tenho primos na polícia, eu tenho amigos. Basicamente, eu vim de um grupo de estudos que todo mundo virou polícia. Era o desejo de todo mundo, sabe? Cunhado, polícia, meu sogro, que Deus o tenha em Cristo, né? Ele foi polícia também. E de modo geral, o policial é aquele, como eu falei, aquele super-herói. Só que assim, ó, o que que acontece quando você acumula coisas na sua mente, né? Você vai ter um reflexo, você vai ter um reflexo e a família vai começar a perceber. Só que a família, como está de fora, lembra que eu falei a percepção de quem está dentro e a percepção de quem está fora. Mas se você comete um erro dentro da atividade policial, todo mundo vai de olho em você, certo? Todo mundo, desde o externo e interno, vai ficar de olho em você porque você é um ser perfeito, certo? Na teoria. Só que a família, às vezes, ela não consegue entender que a atividade dele é muito difícil. Entendeu? E aí, quando isso reflete para a família, é quando a situação já está um pouco avançada. Hum. Entendeu? Aí você vai perceber o quê? Tensão constante. Você vai perceber, por exemplo, vamos lá, pessoas vão pensar basicamente qual a rotina diária. O policial ele puxa a escala dele, dia sim, dia não, só que ele acaba dobrando o serviço, fazendo o extra, certo? Para complementar a renda, na própria instituição tem isso, né? Dois tipos de atividades para isso. Só que devido a essa composição da renda, porque o policial não pode morar em qualquer lugar, o policial precisa, ele tem família, vai ter os gastos. E diferente das outras classes, você não tem uma atualização salarial anual, como as outras classes. É conveniência do governo, o policial não pode entrar em greve, e devido a essas peculiaridades, o governo decide quando ele vai dar aumento ou não. Então, para o policial, para ele recompor a sua renda devido aos fatores externos da própria infração, o que que ele faz? Ele se obriga a fazer a extra, certo?
Aí faz empréstimo, faz extra, em cima de isso. Só que é o quê? O policial já, as rotinas é pouco sono, má alimentação e uma rotina estressante, tanto do serviço como do extra. E aí isso vai acumulando. Aí quando isso reflete na família, é que o negócio já está bem avançado. E aí você vai ver casos, às vezes, de violência, às vezes casos de irritabilidade, de falta. Teve colegas que já citou de chegar e agredir verbalmente filhos, sabe? Porque não tá ali suportando mais, que ali já tá num grau mais elevado. Então, o policial, ele precisa perceber que assim, ó, se eu não estou bem, eu preciso me cuidar. Ele precisa entender. Isso que é a maior dificuldade, é a pessoa entender que ela precisa de ajuda. Por isso que a fé entra justamente nesse fator. Porque a pessoa que frequenta o ambiente religioso, como é que essa pessoa lida? Ela lida com as emoções, tanto com a espiritualidade, ao mesmo tempo com a emoção. Então, no ambiente religioso ali, ela vai chorar, ela às vezes vai manifestar a sua fé, e com isso, a essa sobrecarga, há um alívio. E por conta disso, é fundamental a É, família apoiar essa então, pessoa. mas aí tem aquela história, né? Eu vejo assim, muitos policiais sobrevivem na rua, mas tá perdendo a família em casa, né? Sim. Então, poxa, é lamentável isso. Não, É, lamentável é, né? De um modo você acha geral. que o policial sente dificuldade, então, de pedir ajuda, de gritar help, socorro, eu preciso de ajuda? Você acha que o policial ele Sim. tem essa Eu acho que é uma situação? das maiores dificuldades do policial Isso é cultural. cultural. Isso não é São Paulo, é Brasil de um modo geral. Eles acham que demonstrar sofrimento é sinal de fraqueza. Isso. Tá. Infelizmente é isso. E por que isso, né? Porque a gente passa por um treinamento militar. E o treinamento militar, para quem está de fora, você vê, é um treinamento militar. Você é treinado a resistir frio, fome, calor, chuva. Então, no serviço, às vezes você está com frio, você passa frio, calor, chuva, vento, situação da própria circunstância da atividade, enfim, você passa por tudo isso. E você é treinado a resistir. Igual mesmo, tem algumas forças especializadas que passam por umas coisas que é chamado doutrina, né? Doutrina, né? Que você vai ver algumas particularidades dessa doutrina que você que está de fora fala assim, meu, por que o cara se submete a isso? Aí uma determinada pessoa, eu perguntei para um colega que foi, né? Ele fazia parte ele veio para minha corporação, mas ele foi do BAEP, né? Ele falou assim, ó, eu passava por tudo aquilo é porque quando eu passava por algumas circunstâncias, eu parecia um escudo, nada me atingia. E aí que entra, né, a dificuldade. Porque ele demonstrar essa necessidade para outras pessoas, nossa, tá doido, nossa, é fraco. Ó, vai ficar sem a extra. Ó, você vai baixar, você vai ficar sem. Como é que você vai manter sua família? E você vê cada vez mais, né, colegas assim, porque ele fica assim, meu, se eu baixar, a renda diminui. Tem colega que precisa fazer, às vezes, 10 escalas extra por mês, ou até mais. E aí, se esse cara, por alguma circunstância psicológica, precisa de um tratamento, ele é afastado. E aí ele vai reduzir o salário dele, ele não pode fazer a extra, e aí o que que ele vai fazer para manter a família dele? Mas a gente também, não querendo romantizar, o tema é mesmo para dar uma moral para a polícia, tá? O tema desse programa é para dar uma moral para vocês, que eu tenho um grande carinho e admiração. Mas a gente também tem que, não pode romantizar. Tarcísio, que eu vejo que você é um cara cabeça, eu vejo como você cuida maravilhosamente bem da sua família, parabéns, quero aproveitar esse programa para te elogiar e te parabenizar, vejo que você é um cara, por exemplo, que você manja muito de educação financeira, tal, mas a gente sabe também que tem um pessoal que se puxa para trás, né? A gente sabe, né? Então tem a questão da profissão e tem a questão de quando o policial não tem cabeça também, né? Às vezes o cara já tem 3 pensão pendurada lá no Olerite, aí o cara não se contenta em ter um carro popular, quer comprar uma nave, entra num carnezão desse tamanho. São tipos de coisas que, como você faz essa leitura, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Como que o policial também ele tem que se autopreservar, né? E fazer boas escolhas, né? Porque senão o buraco vai entrar num buraco cada vez mais fundo. Você concorda com o Não, que eu tô sim. dizendo? Inclusive, você tocou no ponto pertinente. Tem uma amiga minha, ela está desenvolvendo uma pesquisa, né? Ela é da área do serviço social. E ela está desenvolvendo a pesquisa justamente que entre a atividade policial e a crise financeira, né?
E de certo modo, assim, ó, a gente vive hoje, aí é um reflexo da própria sociedade, né? Vamos pensar anos para atrás, né? Vamos pensar 20, 30 anos atrás. Como é que era a mentalidade da pessoa que tinha a sua renda? Ela pensava o quê? Poupar. Isso era todo mundo, de modo geral. Poupar, tinha um cofrinho, uma criança, tal. Tinha-se um lapejo da ostentação, né? Mas a ostentação era o quê? O cara que vivia bem, o cara que se vestia bem, mas era o cara que era financeiramente ajustado. Só que com o advento das coisas, que é assim, ó, o exibicionismo, aí vamos entrar na questão até filosófica, né? Outros autores aí vão falar assim, ó, a sociedade da estética, né? Então as pessoas gostam de certo modo, demonstrar para outras pessoas, muitas das vezes, aquilo que ela de fato não tem. E aí que entra outro fator. Aí não é um fator da própria corporação, é um fator da sociedade, de modo geral, que as pessoas, às vezes, elas colocam a mão onde elas não podem alcançar, Que aí, meu, de modo vai dar um geral. arrombo Isso, financeiro. isso. E aí, o outro fator, quando você falou da questão da família, aí entra outro fator da própria ostentação, né? Ah, sou policial, posso ter mais de uma pessoa, posso ter. Ele não tem um planejamento. E aí que tá, né? Então, por exemplo, aí o pecado vai. A gente está falando um programa cristão aqui. Ele vai te arrastar para um buraco cada vez Isso, maior. com Porque certeza. assim, vamos pensar um policial que ele tem a sua esposa, seus filhos e ele tá de bom tamanho ali, tá feliz. Ele vai ter uma condição melhor. Aí, às vezes, o cara, eu tô falando isso daí, pessoal que vai acompanhar. Eu sou filho de policial militar, meu pai, de saudosa memória, faleceu em 2021, mas meu pai, na verdade, ele foi da Força Pública. Tá bom? Pra você ter ideia, aquela farda marrom e tal. E meu pai, infelizmente, ele teve filhos adulterinos, entendeu? Ele teve relacionamentos extraconjugais. Então, nessa fase desses relacionamentos extraconjugais, ele quase entrou em parafuso, porque, pô, o cara, pra sustentar uma mulher já é um trabalho. Imagina o cara ter duas, três, quatro. Então, aí eu tô trazendo uma reflexão dentro da reflexão que a função do policial já é extremamente complicada. Sim. E se o cara não fizer boas escolhas, meu, aí vai degringolar, certo? Sim ou não? Não, Aí sim. De vai pro modo geral, buraco, vai afundar de vez. eu sou um pesquisador da área de gestão financeira, né, também, né? Dessa área, inclusive essa minha amiga, ela falando isso, que cada vez mais, assim, ó, a facilidade que você tem, assim, porque o policial, no caso, né, ele tem facilidade de crédito, né? De crédito, e assim, a gente tá Isso, falando de fidelidade, a gente sabe que é assim de Maria Farda, né? Querendo espetar o quê? Um isso, terço no teu isso, salário. justamente Que é isso. um terço garantido, né? É um Barriga terço de aluguel, irmão. Ela engravida institucional. do Mike, certo? E ela já tem ali um terço garantido. Mas, Só que assim, o cara tem que vigiar. O não, na cara tem que verdade, vigiar. aí já é um fator mais para a sociedade, não É, só para, de um modo geral, né? mas a E farda atrai. a farda atrás, não, Se o cara. na verdade, assim, Meu, eu não é um vou falar programa. farda. Esse programa Mike vai acompanhar. É, A gente tá dando um toque, meu irmão. Endireita a sua vida. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus te ama, Deus quer é. te abençoar. Mas direita a sua vida. O inimigo ele só quer roubar, matar e destruir, mano. Só quer te puxar pra trás. Ó, eu vou pensar naquele texto lá sobre que aconteceu com Jacó, né? O conflito que Jacó teve com suas esposas, né? Então, de modo geral, a ideia, pelo menos bíblica, a pessoa fala, ah, mas Davi teve tanta, Salomão, meu, vamos Deus tirar nunca aprovou isso, né? isso, estão tirando do contexto. E Vamos os caras teve pensar tudo dor de cabeça. Já tá isso, provando que não dá certo. isso. Num contexto bíblico, ali no comecinho, Deus criou o homem e a mulher. Sim, E sim. se ainda diz assim, ó, o texto bíblico fala assim, ó, Gênesis lá, isso eram dois, uma só carne. O que que quer dizer isso aí? É, Já que você entrou nesse dilema. Quer dizer assim, ó, você, quando decide estar com a pessoa, você acaba se ligando a ela, certo? é. E aí eu vou pegar um texto de Provérbios, que fala assim, ó, sobre a mulher que vive leviana, né? Eu não vou usar o termo que está mais ali, mas leviana. Que é o quê? O homem que se envolve com essa mulher, ele acaba puxando determinadas características dela, ou seja, você se liga. Um pastor, quando ele deu aula sobre sexualidade lá atrás, quando ainda era adolescente na igreja, ele pegou uma folha de papel e passou cola. Uma folha de papel verde, uma Não folha. descola, não descola E mais. escolou, aí esperou secar e puxou. Aí o que acontece? Soltou? Não, cada um ficou com um pedaço. Mas Então a vida do sentimental de qualquer pessoa, ela precisa ser nutrida baseado nos princípios da palavra. E aí sim, que tá o fator, isso. é a A palavra. palavra A que vai. palavra. E aí a palavra vai te aconselhar
sobre finanças, a palavra vai te aconselhar na tua família, a Isso, é. palavra vai te aconselhar na E, educação dos e olha a filhos importância e do. até Sim, como servir melhor a para a população, o população. serviço. A E olha a população. importância do capelão ali dando uma Isso. orientação. Que é o seguinte, não é que eu sou puritano, moralista, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você que tá acompanhando esse programa, mas a questão é a seguinte, para pra pensar. O cara que tem amante, o cara que tem uma nave na garagem que ele financiou em 60 meses, certo? Aí é um cara que tem vício, um cara que frequenta a noitada e o cara ainda é policial militar. Meu irmão, É divino. a sua cabeça vai pirar, meu irmão. Entendeu? Mas, ó, vamos pôr mais uma pergunta aqui. É, eu não sei, o nosso chefe, um abraço pro Fernando, tá nos bastidores. Nós estamos aí como aí? Pessoa digníssima. Vixe, já. Estamos na reta final. Vamos fazer o seguinte, vamos emendar duas em uma aqui para nós ir Pronto. finalizando. Então, como que a igreja pode acolher o policial, certo? E aí você responde essa pergunta e você já deixa uma mensagem aí para esse policial que tá com a sua mente cansada, que tá os cansados mentalmente, né? O papel da igreja é de suma importância para isso. Lá mesmo na minha unidade, acho que é toda segunda-feira, se não mudou, né? Somente o pessoal lá do EM, né? Que é o Estado Maior, tinha o trabalho com eles, né? Que é o trabalho de culto, aí depois tinha um convite, né? Para ir, né? Nesse caso lá, desenvolvido por outra instituição. E aí o que que acontece? A igreja, ela tem um papel importante no acolhimento emocional e espiritual desse profissional. A igreja, ela está de portas abertas para te receber. Entendo a coisa, a igreja, como as pessoas acham, né? Ela não está preocupada com o teu dízimo e com a tua oferta. Ela está preocupada com a tua saúde espiritual. O papel da igreja é cuidar. E isso me remete ao que Jesus fazia, né? Mas aí, só um dentro, tem que procurar um pastor sério, né? Não, sim, Porque tem muito pastor que fica de olho, que é militar, né? Salário fixo. Já fica ali, já. Os olhos até brilham. não, Pro- vamos deixar pro- procure, procure alguém que quer te abraçar, meu irmão. Existe. existe pessoas Tem no sérias, mercado ainda. Existe. Eu diria tem de 10, você tem aí 7 cara sério, mas você tem uns 3 lobos aí no meio. Então, mas por que isso? vigia, Eu falo procura. isso. Isso é fundamental, Sim, precisa, porque né? precisa. Acolhimento. Porque eu falo assim, ó, você tem que entender que você, apesar de parecer um super-herói, uma pessoa que dorme mal, treina mal, de um modo geral, você vive uma rotina muito estressante. Então a igreja, ela tem um papel fundamental de te ajudar. O primeiro papel da igreja é acolhimento. Então, assim, Certo. quando eu olho as palavras de Jesus nos evangelhos, Jesus ele remete muito isso, né? Ele está preocupado com todos à sua volta, né? Jesus era maravilhoso, E né, é meu irmão? interessante assim, ó, eu quero retratar um trecho, né, de uma determinada mulher que ela passou por um período de chamado assim, fluxo de sangue, né? Ela não conseguiu, gastou toda a Bem, sua bom lembrar. riqueza, tudo retratava, e na mentalidade dela, ela falou assim, ó, se eu apenas tocar no manto dele, apenas na orla ali, ó, É não vou forte. nem atrapalhar ele, eu só quero tocar, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E aí o que que ela vai? Ela vai contra a sociedade, vai contra as pessoas, contra tudo que impede ela naquele momento e vai até Cristo, afastando um, afastando outro. Só que Jesus está rodeado de multidões. Então, às vezes, você tem multidões de pessoas ao seu lado querendo te colocar para baixo, querendo te derrubar, não querendo te ajudar. O papel da igreja não é isso. O papel da igreja é te ajudar. E aí o que acontece quando ela alcança Cristo e toca apenas na sua orla? Jesus para tudo, né? Jesus, o texto bíblico fala assim, ó, e Jesus para a multidão. Multidão que estava apertando ele, multidão que estava sufocando ele, multidão que estava ali querendo ouvir ele porque era um fazedor de milagre, um multiplicador de pão. E ele fala assim: peraí, eu quero parar aqui, eu quero saber quem foi que me tocou. E todo mundo sem entender, né? Porque às vezes a pessoa não entende quando você procura a igreja, a pessoa não entende. O que você vai fazer na igreja, rapaz? O pessoal está atrás disso seu. Não. O papel da igreja é essa, ela está preocupada com a tua saúde espiritual, com a tua saúde emocional, quer te ajudar. E aí Jesus pergunta assim: quem foi que me tocou? E a mulher chorando, feliz, ela fala assim: se apresenta para Jesus, foi eu. Naquele momento era errado tocar porque ela estava impura para um judeu, Jesus era judeu de nascimento, mas ela desafiou tudo ali
para tocar apenas na orla, para até não contaminar Jesus. E naquele momento, Jesus ali se inclina para ela e fala assim: minha filha, a tua fé te salvou. Muito E o bom. que que acontece naquele momento é assim, ó, Jesus perguntou do toque dele e falou assim, ó, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então Jesus e o papel da igreja é propagar Jesus, é falar assim, ó, Jesus tem a capacidade de te ajudar em todas as áreas da tua vida. E ele age, não é só no impossível, não. Ele age também nos mínimos detalhes. É forte. Deixa a mensagem aí pros policiais, então. A mensagem que eu deixo Que você deixa pra finalizar. Pra O que eu finalizar. deixo é como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 15, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram, né? Então a igreja, justamente nós estamos aqui para te ajudar no que for preciso. O que você precisar, nós estamos interessados em te ajudar, porque eu que estou na atividade fim, você que já fez parte da corporação, sabe como é difícil tocar a vida sozinho. Então o ombro amigo está aqui para te ajudar. Eu vou ser mais criterioso. Eu acho que o policial militar ele tem que congregar com outro policial ou com um capelão. Talvez só essas duas categorias aí que. Ou se o cara for um pastor mesmo, aquele que tem cheiro de ovelha, né? Que precisa ter empatia, né? E para ter empatia precisa realmente entender, né? Como que é essa missão. Isso. Tarciso, deixa seus contatos aí, suas redes sociais, quem quiser te convidar para uma aula, para uma palestra aí, para um podcast, entendeu? Deixa aí suas redes. Primeiramente, eu quero agradecer primeiramente ao convite, agradecer o irmão que está ali na condução dessa gravação e quem quiser me contatar, eu estou lá disponível, né, no Instagram, né, Tarcísio Correia, né, à disposição para o que você precisar, não só para um podcast, se quiser uma outra ajuda também, estamos à disposição, né, porque aqui o reino cresce com o trabalho de cada um, né? Então, quem precisar de alguma coisa, eu me coloco à disposição lá. Pode entrar na rede social, se quiser me convidar para dar um estudo bíblico, se quiser para um podcast, que quiser me convidar para um bate-papo, fique à vontade, que estamos aqui para servir ao reino de Deus. Muito bom, minha gratidão, Tarciso. O reino de Deus é um reino de amigos e eu tenho a felicidade de ter a sua amizade. E eu também quero deixar uma mensagem para você, policial militar. É o seguinte: quem cuida de segurança merece ser cuidado. Você merece ser acolhido. Que tem uma coisa que é merecimento. Às vezes a pessoa acha que não merece. Não, você merece. E aí, eu queria usar uma fala. Teve uma solenidade de homenagem de um policial militar e convidaram, na época era promotor de justiça, hoje ele é procurador, que é o Edilson Bonfim Mogenô. E no final da sua fala, ele disse uma frase que eu achei tão sensacional que eu anotei e eu queria partilhar com você como forma de homenagem, você, policial militar, que diz o seguinte: não podemos viver da etiquetagem de homens. Quem vale mais não é quem tem maior posição, mas é aquele que dá o exemplo para os demais. A farda de um soldado é como a batina de um sacerdote, é como o guarda-pó de um professor, é como a toga de um magistrado, é como a beca de um promotor. Que Deus te abençoe, te ilumine, te fortaleça, te fortifique nessa graça que é em Cristo Jesus. Siga firme na missão de levar segurança, você policial militar do Estado de São Paulo, segurança à população paulista, né? E peça proteção a Deus que Ele tem para te dar. Vou deixar também minhas redes sociais. Vai lá no Instagram, @WagnerPedroLima. No link na bio vai ter o link para o YouTube, onde você vai poder ver esse programa na íntegra, né? Wagner Pedro explicando ou explicando. E você também nos siga lá nas redes no TikTok. Estamos tentando dar uma alavancada lá no TikTok, nos ajude. Também @WagnerPedroLima. Tarcísio, mais uma vez, minha gratidão. Fernando aí, que está aí nos Obrigado aí, bastidores, Fernando.
nota 1000 sempre. E vamos ficando por aqui. Tamo junto, meu forte abraço. Um abraço, muito obrigado.